assim, já aceitou o convite e preparou uma mensagem para a gente. Vamos ouvir a Pamela. Olá, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho sobre esses produtos maravilhosos que a doTERRA nos oferece. Eu amo o CPTG Tour por isso, a gente expande nosso conhecimento e a gente abre o nosso leque para esses produtos que ela cria com muita tecnologia e carinho para a gente. E eu vou falar hoje sobre hábitos saudáveis e como é que a gente pode ter ferramentas básicas e práticas eficazes para poder ter e aderir a esses hábitos saudáveis no nosso dia a dia. Antes de eu entrar no meu PowerPoint, vou compartilhar uma historinha com vocês sobre como é que eu fui forçada a aderir a esses hábitos saudáveis. Então, há quase 15 anos atrás, se você me conhecesse, você não me reconheceria. Então, eu trabalhava na indústria de construção, fazendo fabricação de aço juntamente com o meu padrasto, eu era sócia dele. E era um mundo bem diferente do meu mundo de hoje. E naquela época, né, com 19, 20 anos de idade, eu tinha uma rotina que algumas pessoas nem vão acreditar, porque quem me conhece hoje me conhece como uma pessoa saudável, né, que fala sobre saúde natural, que os filhos nunca tomaram medicamento sintético. Então, eu tinha uma rotina de pegar o meu café de manhã, às 4 da manhã, entrar no meu carro e fumar 2 cigarros. Essa era a minha rotina diária. E depois de alguns anos, esse corpo aqui, ele gritou, ele falou: não vamos conseguir ficar nessa rotina. Além de eu também não ter hábitos saudáveis com alimentação e outras áreas também da minha vida. Então, eu tive que fazer uma reavaliação de tudo para eu poder estar aqui hoje falando com vocês sobre hábitos saudáveis, que faz parte da minha vida 100%. Então, vou compartilhar com vocês algumas informações para vocês poderem ir acompanhando comigo e aprenderem um pouquinho assim como eu aprendi. Então, alimentar-se bem, aqui está essa pirâmide do bem-estar, que é o nosso lifestyle dentro da doTERRA, né? Esse lifestyle não são só óleos essenciais, é também você ter outras ferramentas para você poder ter essa saúde, que a gente chama de holística, né? Você ter essa saúde de dentro para fora. Então, alimentar-se bem está ali, bem na base, né, dessa pirâmide. E a base é o quê? A parte mais importante, é a nossa necessidade mais importante de todas as outras áreas. Então, o que a gente sabe de alimentar-se bem é bem básico, mas para você só lembrar desse conceito é: desempacota menos e descasca mais. Isso é fácil de a gente lembrar. Então, normalmente a gente vai falar sobre alimentação saudável, é tudo que vem da terra, né? O que a gente pode realmente não tirar de um pacote. A gente sabe na teoria o que isso significa, mas às vezes na prática fica um pouquinho mais difícil, né? De você aderir a esses hábitos saudáveis. Mas a gente sabe que a alimentação também pode ser uma super aliada para você poder mudar a sua saúde, que foi o meu caso. Eu mudei completamente esses meus hábitos alimentares e então eu consegui reequilibrar esse corpo. Na época também, o que fez eu despertar foi um diagnóstico bem sério que eu tive de doença e foi ali o meu grande despertar. Então eu tive que aprender a me alimentar de uma forma que me nutrisse de fato, né? Não a alimentação que eu achava que era saudável, tá? E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente. E outra coisa também que fez eu realmente prestar atenção nisso é que o meu padrasto, que era meu sócio, né? Ele, infelizmente, ele faleceu muito novo, com 55 anos de idade, de obesidade mórbida. Então, isso para mim foi também uma grande virada de chave para a gente lembrar que tudo que a gente faz aqui, a gente tem aqui, os nossos filhos, né? Eles estão olhando, nós somos os exemplos para eles. E eu tive esse diagnóstico, me falaram que eu não ia poder ter filhos, e eu tenho 3 filhos hoje, todos foram partos naturais e engravidei naturalmente. Então, eu realmente acredito que se você der para o seu corpo o que ele precisa, ele consegue se reequilibrar. Essa máquina é perfeita e esse corpo é muito perdoador. Tem muita gente que fala assim para mim: mas eu já tô tão velha, mas já passou a minha... Não! Sempre é o momento de você fazer essa mudança para você viver melhor. Tá? Então, a alimentação, para mim, sempre vai ser um foco muito grande. E aí você entra no exercitar-se, que a gente já sabe o que é, né? Você poder ter movimento, a mentalidade de movimento. E exercício físico significa diferentes coisas para diferentes pessoas. Às vezes é só brincar com seus filhos, é você pegar a escada ao invés do elevador, ou é você focar realmente de ter uma mudança drástica na sua saúde através do exercício físico, pelo menos 3 vezes por semana, 30 minutos por cada vez, né? E descansar e reduzir o estresse, eu dou até uma risadinha por dentro com esse descanse, porque com 3 filhos, a gente normalmente não dorme muito bem, especialmente com o neném, né? Eles dormem bem, mas
a cabeça de mãe e pai, para quem já é pai e mãe aqui, entenda que é comprovado, a gente tem uma privação de sono durante pelo menos 6 anos depois do primeiro filho, tá? Normal, mas o sono é importante, por quê? Porque ele regenera, onde o corpo tem uma chance de se reequilibrar, e também o que acontece é que se você não dorme pelo menos umas 7 horas, você dorme menos 6 horas, você está envelhecendo 3 vezes, quase 3 vezes mais rápido do que as pessoas que dormem de 7 a 8 horas. Ou seja, eu estou nessa categoria, estou envelhecendo um pouquinho mais rápido. Mas é um objetivo da minha vida hoje, é de eu poder ter essas horas de sono, que eu acredito que logo mais eu vou conseguir, tá? Então tem sempre aí um espaço para melhoramento, né? Essa é a beleza aí da vida também. E outra coisa que é legal sobre o estresse é que se você não olha para o estresse como estresse, ou se você tem ferramentas para você poder gerenciar o estresse de uma forma saudável, o seu corpo não reconhece o estresse como estresse. E o que acontece é que você não para o envelhecimento, óbvio, mas a gente desacelera o processo, ele também não acelera esse envelhecimento. E o que a gente faz, né? Aqui nesse nosso mundo da doTERRA, é óleo essencial, é pôr os olhinhos na mão, inalá-los, eu vou falar um pouquinho mais sobre alguns óleos básicos depois. Então é uma forma legal de você estar reduzindo o seu estresse e você conseguir lidar com esse estresse de maneiras saudáveis. Reduzir o acúmulo tóxico foi uma coisa que me impactou demais, porque quando eu tive esse diagnóstico, eu tive uma voluntária que veio na minha casa e fez uma rapa na minha casa, literalmente. Eu achei que ela ia vir me ensinar a fazer suco verde, que era parte do protocolo que eu fiz totalmente holístico, eu não optei por um método alopático. E ela veio e tirou tudo, menos os móveis, mas literalmente tudo. Cozinha, banheiro, cosméticos, principalmente perfumes, me ensinou muito, né, sobre quantos químicos tóxicos a gente ingere pela pele, pelo ar, antes mesmo até de a gente escovar os nossos dentes, né? Então, isso foi uma grande lição para mim. Então, reduzir esse acúmulo tóxico em todo o seu ambiente vai ser muito importante. E para as mulheres, especialmente plástico, se você puder evitar plástico, sempre muito melhor, tá? Cuidados pessoais conscientes é isso aqui que a gente está fazendo. A doTERRA, para mim, foi uma das minhas maiores escolas para eu poder estar aqui falando com você sobre isso. Então, a minha escola de escolha é a doTERRA. Foi aqui que eu aprendi sobre esse autocuidado e de você realmente ter responsabilidade sobre esse corpo, essa saúde, essa mente, 100%, porque ela é tua, não é de mais ninguém, né? Então, aqui você vai aprender muito e vai continuar aprendendo para você poder ter ferramentas de autocuidado que são seguras, eficazes e todo mundo pode fazer. E cuidados médicos proativos são cuidados de você ir no seu médico, fazer esse check-up anualmente. É legal, principalmente quando você começa a aderir a um estilo de vida mais saudável, você vai vendo que os números não mentem, né? Então, quando você olha ali, você compara o seu do ano passado com este ano, você fica feliz, porque você sabe que você optou por uma vida mais saudável e você vê ali, de fato, os resultados na sua frente. E como é que a gente mede o bem-estar? A gente mede bem-estar de maneiras diferentes, né? Então, a gente tem... algumas pessoas medem o bem-estar através desses check-ups. Olha os números, né? De colesterol, ou até peso. O ano passado eu estava assim, esse ano eu estou assim. Mas esse status, né, de saúde, ele é medido por uma combinação de vários elementos, né? Como eu mencionei aí, exercício, dieta, como você dorme, né? A nossa exposição à toxicidade. Mas simplesmente como a gente se sente. Isso é uma boa maneira de você estar medindo. E alguns desses elementos, eles são quantitativos, você consegue medir, eles têm uma quantidade, né? Como a nossa pressão arterial, por exemplo, ou a nossa massa muscular. Mas outros fatores a gente não tem, como as nossas emoções, eles são mais difíceis de a gente poder avaliar, né? Então, ele é mais subjetivo. Então, a gente está falando aí dos nossos níveis de energia também, super difícil de você tentar medir. Mas eu quero que você imagine se você tivesse uma saúde melhor, se você tivesse mais disposição, mais energia, mais vitalidade, como você se sentiria hoje? E quais as atividades que você poderia fazer se você tivesse mais saúde? Quais as pessoas na sua vida que você ama que seriam impactadas por isso? Pensa sobre isso. Tira uns segundinhos para você pensar sobre isso. Qual a diferença que isso faria na sua vida? A gente escuta muito, né? Eu escuto isso aqui quase todos os dias. Eu recebo mensagens todos os dias sobre não consigo isso, não consigo aquilo, meu corpo, tenho dores.
fico doente toda hora, emocionalmente para baixo. Então, eu coloquei aqui alguns das frases que eu escuto quase todos os dias, né? Ai, meu cabelo, minha pele. E isso aqui, quantos de vocês aqui tem alguma coisa, ou algumas que estão aqui, ou todas, ou não? Se você não tem, parabéns. É uma raridade, realmente, você não escutar uma reclamação assim de alguém, tá? Então, continua fazendo o que você está fazendo, porque você está fazendo, provavelmente está vivendo saudavelmente, né? É quase que impossível você não ter nada daquilo e viver uma vida que não seja saudável, tá? Mas há uma avaliação aqui, uma autoavaliação, tá? De todas essas frases. Eu durmo satisfatoriamente e acordo bem. Isso seria a maneira de como a gente deveria estar vivendo, né? Viver uma vida saudável, sem desconforto físico, sem dores crônicas. Tenho forte função imunológica e não fico doente. Estou emocionalmente equilibrado e não estou estressado ou ansioso. Tenho energia e vitalidade ao longo do dia. Meu foco mental e memória são ótimos. Minha pele e cabelo são saudáveis e bonitos. Então, se você colocou ali, se você checou sempre, você se sente assim sempre, tá lindo. Mas se você checou os outros, né, ou nunca, raramente, às vezes, geralmente, ainda tem um espacinho ali para melhoramento, né? Eu mencionei, sempre tem espaço para melhoramento. Então a gente pode sim melhorar. Só que esses hábitos saudáveis, né, que eu mencionei, que é você comer bem, tomar bastante água, esses hábitos mais óbvios, né? Então você diria que, ó, na lógica, que o oposto de não comer bem, o oposto de não dormir bem, né? O oposto desses hábitos saudáveis seriam os hábitos diários negativos. Só que a gente tem esses hábitos aqui que às vezes passam despercebidos, né? Então você tem aí muito tempo online, pular refeições, relacionamentos tóxicos, madrugadas em claro, esse desequilíbrio de work-life balance que a gente chama, o desequilíbrio do seu trabalho, sua vida, todas as áreas da vida, né? Então, o oposto só daqueles sintomas, né, dos hábitos que eu mencionei, não é só isso, é isso aqui também. E hoje a gente está aí online muito tempo, né? Então, o que a gente pode fazer para poder melhorar? Mas também, uma outra coisa que eu quero que você pense, desses hábitos negativos, não que estão, ele nem tá aqui, tá? Eu vou te falar o que ele é. Mas o que você acha que seja o pior hábito negativo que contribui para nossa má saúde, para a gente não ter saúde? O que contribui para a gente não ter uma saúde boa? Qual é o número um vício? É tipo um vício também, né? Um hábito, é o número um no mundo. O que você acha que é? Eu não mencionei ele, tecnicamente ainda não, tá? Mas é comida, é a nossa nutrição. Má nutrição é a causa número um de todos os problemas de saúde. Então, a má nutrição é dos problemas, é um dos problemas globais, né? Que afeta a maioria da população. E também pela conveniência, né, de como a gente se alimenta. Hoje eu vejo que nas grandes metrópoles, não essa, a gente falava antes, nos Estados Unidos, né, come muito fast food. Eu fiquei no Brasil 1 ano, eu vi que, aí dá para ver, né, claramente ali, muitas pessoas fora do peso, isso é nítido, né, a gente vê, porque isso afeta o quê? A maioria, né, das pessoas no mundo, elas são afetadas no cardiovascular, né, problemas do coração, e metabolismo, que é o quê? O peso que está sempre, né, não está adequado. Dá para a gente ver isso a olho nu. E o que acontece também é que a ingestão de calorias é muito maior, só que e o número, né, a quantidade de comida é muito maior, só que a quantidade de nutrientes não é equivalente. Como é interessante, né, como isso acontece, a gente acharia que se você come muito mais, você tem muitos mais nutrientes, mas não. E aí, você que come super bem, como eu sempre achei, agora eu sei comer super bem, eu faço germinação, fermentação, eu sou impecável com a minha alimentação. Mas às vezes dou uma escorregada porque eu sou ser humano também, né? Mas você que come super bem, fala, eu já como super bem, então eu tô bem, né? Infelizmente, eu gostaria de dizer, né? Eu gostaria de dizer que sim, mas infelizmente essa não é a verdade. Então, eu sei
Hoje, né, eu sou ciente que o nosso solo não é o mesmo de antigamente, né? Então, os nutrientes que a gente tem nos nossos alimentos não são os mesmos, infelizmente. A gente tem hoje transgênicos, pesticidas, herbicidas, enfim, a gente sabe qual que é a realidade do nosso fornecimento de alimentos hoje, né? Então, a gente tem isso, mesmo as pessoas que comem super bem, tá? Eu já escutei, não, mas me alimento super bem, eu sou super saudável, elas ainda têm algumas reclamações. E se você sente algum desses sintomas seguintes aí, a gente tem falta de energia, fadiga, mudanças de humor, irritabilidade, desconforto nas articulações, aparência insalubre da pele, cabelo, unhas. Esses são sinais agudos de deficiência nutritiva, tá? Então, se você tem algum deles, prestando atenção aí. Então, por que suplementar? Então, suplementos aqui é um conceito já muito falado e utilizado, só que também é um conceito que as pessoas começaram a prestar mais atenção, porque não é qualquer suplemento, né? Se a gente não está recebendo nutrientes, não é só os nutrientes, são os micronutrientes, né? Que a gente tem uma deficiência dessa nossa alimentação, mesmo saudável. Então, os suplementos, eles vão te ajudar, porque eles têm minerais, vitaminas, né? Os nutrientes que a gente chama de antioxidantes, para dar suporte a essa função saudável do corpo. Mas, tem um porém. Suplementos não são todos feitos iguais, né? Então a gente tem, eu pesquisei muitos suplementos aí no Brasil quando eu estava aí, e o que eu percebi é que os rótulos, normalmente, eles falam que eles têm, mas na verdade o ingrediente em si, de fato, não é. O que está ali escrito, né? Tem muita enganação dentro dessa indústria também, e tem a absorção que não é ótima, que a gente chama de biodisponibilidade. Então, você não é o que você come, você é o que você absorve. Então, essa absorção é super importante, porque quando você toma suplementos, no caso que são sintéticos, né, o seu corpo não reconhece. E quando você tem suplementos à base de alimentos, o seu corpo sabe o que é comida. Então, ele faz uso disso, ele absorve, ele fica biodisponível. E quando você tem suplementos sintéticos, a gente fala que é uma urina muito cara. Porque o que acontece? Você elimina, né? Então, aqui tem um médico que fala que os Estados Unidos têm o xixi mais caro do mundo, porque o pessoal toma muito suplemento, mas de fato eles não estão fazendo nada. Então, isso é muito importante. Aí tem um outro fator também, talvez vocês já tenham passado por isso, porque eu passei, de eu tomar suplementos, começar durante 1, 2 semanas e aí eu esqueço, não tomo mais, né? Então, não tem aderência desse hábito, mas eu acredito que seja pelo fato de você não ter recebido benefícios do suplemento. Então, pelo fato de você não ter sentido falta, você não aderiu àquele hábito, né? Então, no meu caso, quando eu viajei dessa última vez em março, eu esqueci meus suplementos no Brasil, e aí fiz o pedido aqui, demorou uns dias para chegar, e durante aqueles dias eu sentia a diferença. Eu acordava, os olhos um pouquinho mais inchados, a circulação não é a mesma, a digestão não é a mesma, até a disposição não é a mesma. Eu tenho bastante energia, mas se eu não tomo os meus suplementos, o meu corpo sente. Eu consigo medir essa diferença, né? Então, quantos suplementos você já tomou que você achou que suplemento é balela, né? Eu tenho muitas pessoas que, antes de começarem a utilizar suplementos que a gente tem na doTERRA, eles me falavam isso. E o que é interessante também dos suplementos é que a maioria das pessoas, né, eles fizeram um estudo que se comprometeram com a suplementação diária, eles tiveram menos marcadores negativos na saúde celular. Então, você vê aí o seu DNA, né, de hélice dupla, e é basicamente o mapa aí das suas células, né? E esse DNA, ele é perdoador, porque a gente ainda tem maneiras de desacelerar esse processo de envelhecimento. Mas você tem que ter esses hábitos saudáveis, né? Então, a gente vê que tem muita confusão, né, com relação a suplementos. Aí você fica se perguntando, tá, legal, o que eu faço? Então, a gente tem soluções na mão para você, óbvio, né? A doTERRA sempre faz a nossa saúde ser uma forma conveniente de a gente poder tá sempre melhorando, tá sempre bem. Então, a gente tem o que a gente chama de Daily Nutrient Pack, que é o DNP, tá? Então, a gente tem aí um multivitamínico com vitaminas e minerais essenciais, e 80% das pessoas que suplementam, mesmo suplementando, tá? Não importa o tipo de suplemento, elas ainda têm alguma deficiência nutritiva mesmo suplementando, para você entender a importância de você tomar os seus suplementos e de você se alimentar super bem.
tá? Toda a ideia de suplementar é de você viver mais jovem, mais saudável, por mais tempo. E essa maneira aqui é uma maneira super prática. Então, esses ótimos suplementos, eu esperei anos para eles chegarem aí no Brasil e finalmente a gente tem acesso a eles. E você tem o X Omega ou Z Omega e o VM Complex, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, toda a energia que é produzida nas estruturas celulares, a gente chama de mitocôndrias, né? E nas quais as moléculas de alimento e oxigênio são combinados para produzir o que a gente chama de ATP, que é o que? É energia. Então, com o envelhecimento, o número de mitocôndrias por célula e a eficiência de produção, elas vão diminuindo. Então, a gente diminui a nossa vitalidade, a nossa energia também. E as mitocôndrias, elas comprometidas, elas liberam o que a gente chama de radicais livres. Quem aí já escutou sobre radicais livres, né? E a gente está exposto a isso o dia inteiro, todos os dias, né? Os raios, o ar, está sempre exposto, né? E o que isso faz? Ela danifica essas mitocôndrias e também o DNA e algumas outras estruturas celulares que são importantes. E isso é o que faz a gente não ter aquele desempenho físico e energia mental, né? O foco, a memória, tudo isso vai sendo afetado. E nesse programa de nutrição diária, a gente tem muitos antioxidantes, né? Que é essa combinação aí de minerais, vitaminas, e isso faz com que esse suplemento seja um dos suplementos mais poderosos dentro desse nosso mercado. Aqui nos Estados Unidos, eu diria que é o melhor suplemento que existe, e ele tem uma maneira super simples e fácil, eficaz, de você poder tomar o seu suplemento de manhã e à noite e você saber que você recebeu todos os nutrientes que você precisa todos os dias, mesmo se você deu aquela escorregadinha, tá? E as vitaminas e os minerais são chamados de essenciais porque a gente não produz, tá? Então a gente tem aí, são cofatores essenciais de crescimento. E isso é importante por quê? Porque a gente tem que ter o suficiente para sustentar a vida e funcionamento saudável de todos os sistemas do nosso corpo. Então, se você pensa sobre brotos, quem aqui come brotos, né? Eu faço brotos em casa, é a ideia de você comer 1000 brotos, que são pequenininhos, do que comer 10 pés de alface, né? Que nem chega aos pés desses 1000 brotos juntos. Essa é a diferença, a quantidade de nutrientes dentro de uma cápsulazinha. Tá? E os ômegas são os ácidos graxos essenciais, que eles são super importantes para o crescimento celular e também o funcionamento celular saudável. E o que ele faz também é o funcionamento imunológico, né? Então a gente está aí passando essa fase hoje que o que mais queremos é o quê? Um corpo saudável, uma mente forte, e isso é, para mim, de extrema importância, é uma das minhas prioridades, tá? E essa má nutrição, estresse, né, o descanso inadequado, faz com que... O que o estresse faz? Ele causa doenças, né? Faz com que a gente fique mais fraco, essas defesas que a gente tem fiquem mais fracas e isso compromete a nossa saúde. Então, você tem esses ácidos graxos que também têm óleos essenciais dentro deles, por isso que o nosso produto ele é exclusivo. Então, você não tem nenhum suplemento no mundo que tenha esses óleos essenciais CPTG. CPTG é só da doTERRA, né? E um dos óleos mais potentes aqui é o cravo, porque ele tem um poder antioxidante muito grande, tem uma escala que chama ORAC, que é medir a oxidação de um alimento, e ela tem um placar de 1080, quase 1 milhão e 80, desculpa, 1 milhão e 80, comparado com a mirra, que é a próxima abaixo dela, de 370 mil. Não chega nem perto, né, nesse poder antioxidante. Então, o cravo que ele faz também, ele conserva os ômegas que vêm de peixes pequenos que não têm metais pesados, né? Isso faz toda a diferença também. É o óleo de peixe puro e microfiltrado. Essa é uma diferença grande. Para quem já tomou ômegas aí, já arrotou o ômega de volta, é terrível. E por quê? Porque a maioria deles, eles rançam, né, nos ômegas aí no mercado. Então, por isso que muita gente não gosta. Não gosto, não quero tomar. Porque realmente ele, de fato, não é um ômega bom, tá? Então, o cravo, ele faz com que esse ômega fique mais conservado. Essa é uma grande diferença também, além dos benefícios colaterais, né, que a gente vai recebendo. E tem o olíbano maravilhoso, tomilho, cominho, laranja, hortelã.
gengibre, alcarave, camomila alemã. Então, um mix de óleos essenciais poderosíssimo. E você recebe também, dentro dessas cápsulas, 300 miligramas de EPA e 300 miligramas de DHA. Então, para quem é nutricionista aí, ama esses termos. E tem também uma microalga que a gente conhece bastante aqui no Havaí, pelo fato de a gente ter muita exposição ao sol. Ela funciona quase como um protetor solar de dentro para fora, tá? Não quer dizer que você vai lá e torra no sol porque você tomou seus suplementos, tá? Usa o seu bom senso. Mas chama astaxantina, e é isso que deixa a cápsula do Ziomega vermelhinha, tá? Além de vitamina E natural, luteína, zeaxantina, licopeno e alfa e beta-caroteno. Vocês já escutaram esses termos, já escutaram esses nomes, né? O licopeno, o pessoal fala, come tomate, porque tem bastante licopeno. Então, você teria que comer um zilhão de tomates para você ter a quantidade que você precisa, tá? Então, através dos suplementos, você consegue ter esse preenchimento dessas deficiências nutritivas. E mesmo quando você dá uma escorregadinha, é legal porque você garante a sua nutrição através deles, tá? E os óleos essenciais, obviamente, fazem toda a diferença. Então, através dos suplementos desse DNP, você tem aí um suporte para todos os sistemas do corpo, esquelético, respiratório, muscular, circulatório, digestório e nervoso. Por isso que também eu já percebi, já tive pessoas me falando que perderam peso com os suplementos. Por quê? Porque o corpo se regula, ele se equilibra de novo, né? Então faz sentido. Isso aqui o pessoal me pergunta, né? Quanto tempo vai levar para eu sentir a diferença? Não é igual café. Você vai tomar, daqui 30 minutos vai dar, né, aquele rush da cafeína, mas aí daqui 30 minutos você vai estar ali pegando outro café. Então, esse vício, ele não é sustentável. Então, os suplementos que você vai tomar hoje, vai falar, nossa, eu tô pilhado? Talvez, depende da pessoa. Para mim, eu senti mais ou menos uma semana, fez uma diferença grande, tá? Mas o segredo de você ter uma vida saudável é no comprometimento desses hábitos no seu dia a dia, né? Não é a pílula mágica que às vezes a gente quer, mas ela realmente não existe, tá? É o comprometimento que você tem com a sua saúde. E o que são 30 dias, né? Eu daria 30 dias para você poder sentir de fato, realmente, essa diferença que você está procurando na sua saúde. O que são 30 dias na nossa vida, né? Gente, esse ano para mim tá assim, voando. E o que é legal dos suplementos é para todos. Todas as pessoas deveriam se dar uma chance. Talvez seja a resposta aí das suas orações. Eu quero alguma coisa que seja fácil, prática, eficaz, para eu me sentir não bem, mas muito bem, maravilhosamente, extraordinariamente bem, porque todo mundo merece. Então aí o peso, a quantidade diária, até 50 quilos, eu falo para tomar um de cada de manhã ou à tarde, de manhã e à tarde ou à noite, tá? Depende da pessoa, com refeições. Se você toma já 2 e 2, lindo, continua. Então, o que eu escutei já de pessoas, eu tomo 2, tá? Então, o pessoal fala assim pra mim, quando eu tomava 1 e 1, eu tava bem, mas quando eu tomei 2 e 2, eu me senti muito bem. Então, faz uma diferença aí na quantidade, tá? E você vai criar hábitos saudáveis, a alimentação é a base de tudo, é muito importante, por isso que tá na base da nossa pirâmide do bem-estar. E aqui eu vou falar sobre uns olhinhos básicos, porque vocês receberam alguns olhinhos de brinde só por estarem participando desse evento. A doTERRA é muito generosa, né? Ela é maravilhosa. Então você tem esse kit de apresentação, que é um kitzinho básico para quem está começando, talvez está adentrando esse mundo de óleos essenciais. E quem está aqui hoje ganhou o Lemon, que é o limão siciliano, e o alecrim, o rosemary, né? Você ganhou eles de brinde. Então, vou te dar algumas diquinhas básicas de como é que você pode utilizá-los no seu dia a dia, tá? O limão siciliano é conhecido como o olhinho do detox, porque é isso que ele faz. Ele limpa, ele elimina, né, as toxicidades aí, a toxicidade do corpo, de uma forma amena, nada brusca. Então, você tem um limãozinho na água que você pode colocar de manhã. Não use plástico, sempre use vidro fazendo isso. E eu sempre escutei também de algumas pessoas que eu recomendei o limão siciliano na água, de perda de peso. Então, é uma consequência de você estar aderindo a esses hábitos saudáveis. Então, quem já é adepto da Ayurveda, eu sou há muitos anos, a gente tem esse hábito de toda manhã tomar uma aguinha com limão. É legal, deixa o corpo mais alcalino e também melhora o teu humor. Então, os cítricos, eles sempre vão levantar a sua serotonina, que é o que deixa a gente feliz. Tá? Então, qualquer óleo cítrico eu chamo de solzinho interno. E na limpeza, tanto na parte física, limpando a casa, você pode adicionar algumas gotinhas no seu produto de limpeza, ou você pode limpar a sua aura
eu gosto muito da parte energética dos óleos, eu dou aula de yoga e o limão é o que eu coloco, o primeiro óleo que eu passo para a gente poder limpar a energia do ambiente. E eu faço a respiração 5-5. O que é isso? Inala ele durante 5 segundos, faz uma tenda aromática com suas mãos, uma gotinha na mão, esfrega. Inala 5, exala 5. É uma forma bacana de você estar utilizando o lemon para limpar a sua mente e você poder virar a página e passar para a próxima, não ficar martelando ali em coisas que não valem a pena, tá? E a água saborizada, como eu mencionei, e é uma forma bacana também de você usar na culinária. O I ali que você vê, são 3 formas de uso, né? ATI, que é aromático, tópico e ingerido. A ingestão é legal para você se divertir com os sabores, eles são flavorizantes naturais. Então, obviamente, é muito melhor usar um natural do que um sintético, né? A maioria aí dos empacotados, eles usam esses flavorizantes sintéticos. Então, o uso natural que é muito melhor para você. E o peppermint, que é a energia, toda vez que eu falo do peppermint, que é hortelã-pimenta, é energia, tô acordada, tô aqui focada no que eu tô fazendo, e eu coloquei ela antes de falar aqui com vocês, para também me dar uma forma de fluidez na minha oratória. Ela é bacana para isso também, a comunicação, a nossa fala. Ela também é ótima para quem tem vícios. Então, para você que está tentando parar a cafeína, por exemplo, você pode pegar uma gotinha do peppermint, colocar no seu dedão e pressionar no céu da sua boca. É uma maneira legal que eu gosto, porque está conectado aí com a sua pituitária, aí no seu cérebro, né? Tem esse caminho direto, que também está conectado quando você inala com o seu sistema límbico, que são as suas emoções, né? E o que ele faz também é dar um suporte para o sistema respiratório. Então, toda vez que você tiver aí o narizinho entupido, sentiu que a sua respiração não está 100%, pega uma gotinha, inala, faz assim com a sua mão e suga pela boca. É incrível aquele sentimento de abertura que você sente quando você usa a hortelã-pimenta. E também dos meus usos que eu sempre lembro, que me marcou, foi quando eu tive minha primeira neném. Ela teve uma temperatura alta no primeiro mês e eu utilizei a hortelã para controlar essa temperatura, para ela não subir mais do que ela já estava. E tive resultados incríveis. Então, eu sempre tenho esses momentos de vitórias, mini vitórias para mini emergências que eu tenho em casa, né? E a lavanda, uma das mais populares, talvez todos nós conhecemos a lavanda, o mundo inteiro conhece a lavanda, porque foi ela a culpada pelo uso de óleos essenciais no mundo, né? Foi um químico francês, Gateau Fossé, que teve uma queimadura e ele então utilizou a lavanda, teve resultados maravilhosos e começou a falar sobre ela. E então toda vez que você pensar pele, irritações de pele, tudo que tem a ver, né? Queimaduras, pode ser queimadura de sol também, a lavanda ela é calmante, ela é tranquilizante, né? Então, tanto na parte física quanto na parte emocional e energética. Me lembra muito do bebê, cheirinho de neném, né? Muitos produtos têm lavanda, então é muito melhor você fazer o seu próprio, ao invés de comprar esses sintéticos. Você faz uma massagenzinha no seu neném, eu coloco no cabelo dos meus nenéns e coloco na banheira na hora de dormir. E fazer um escalda-pés relaxante, principalmente para você que trabalha talvez de pé todos os dias, né? Ou sentado também. Faz um escalda-pés quando chega em casa, uma forma legal de você ter esse momento de autocuidado. Você torna a sua casa um spa, né? Eu tenho um dia de spa aqui em casa com a minha pequenininha, ela adora, e a lavanda é a escolha dela sempre. Então, a lavanda vai ajudar na hora do sono, e também vai te deixar mais calma, você, mãe, principalmente. Às vezes a gente quer arrancar nossos cabelos, né? Agora, principalmente com a quarentena, criança em casa, nossa rotina mudou. Eu recorro à lavanda. A lavanda faz com que eu volte naquele sentimento de autocontrole. E temos uma história super poderosa, que é da minha irmã, a Sil tá aqui assistindo. Ela conseguiu controlar aí esses sentimentos de ansiedade, de pânico, com a lavanda. Então, a lavanda, ela é muito versátil, todos eles são. Cada um deles tem mais de 50, 100 usos, né? A gente ficaria aqui até 2100 falando do uso de cada um deles. Mas, o que é mais legal é que você vai aprendendo conforme você vai usando, né? Então, a lavanda conectada com a nossa intuição, esse terceiro olho aqui. Então, ela é um óleo que vai te ajudar também a deixar a sua intuição mais poderosa, mais aguçada, tá? Então, você vai aprendendo conforme você vai usando. E esse kitzinho, ele é um kit econômico, ele custa R$ 86, os 3 olhinhos juntos. É uma forma bacana aí de você presentear alguém também. E eles 3 juntos, os 3 juntinhos, eles são ótimos, um antihistamínico potente, para você que às vezes fica aí com uma coceirinha no nariz, o olho lacrimeja porque tem alguma coisa no ar, né? Ou alguma coisa que você comeu, que deu aí uma reaçãozinha.
uma gotinha de cada, questão de segundos, né? 22 segundos para ser mais precisa, o seu corpo já recebeu. Em 20 minutos, todas as células do corpo vão ter um pouquinho do óleo essencial. E, além de tudo, você recebe o que a gente chama de benefícios colaterais, que é essa parte linda dos óleos, da natureza, né? Que, além de te dar um benefício específico que você focou, eu quero peppermint ou a lavanda para tirar a tensão, porque eles fazem isso também, né? Desconforto. Mas, automaticamente, eles te deram aí uma calma, uma tranquilidade e também vão te dar um suporte digestivo e respiratório, se o seu corpo necessitar. E, normalmente, a gente necessita porque a gente está exposto, né? A toda essa toxicidade. Então, uma forma legal de você estar trabalhando o seu corpo inteiro, como um todo, né? Não separado, isoladamente. Então, esse triozinho aí, sou super fã. E você ganhou o Rosemary também, que é o alecrim, que também pode ser utilizado aromático, tópico interno, e ele é considerado, né, sagrado por muitas civilizações. Ele afasta energias negativas, protetor para o sistema respiratório, desconforto nas articulações, usa aí para uma massagem. Quando está cansado, para dar um zing de novo, você coloca uma gotinha dele também para o foco, para a memória, e ele também pode ajudar na digestão. Eu adoro misturar ele com a lavanda no difusor e dá aquele aroma refrescante, né? O rosemary, ele tem quase que um efeito meio canforado. Adoro. E na culinária é super divertido. Então, uma forma legal de você saborizar um azeite, né? Fazer uma infusão de um azeite com umas gotinhas de rosemary, super bacana, tá? E você, como é que você usa esses óleos? Coloquem aí nos comentários, porque tá aí uma das grandes coisas maravilhosas da doTERRA que a gente aprende. Você que é da doTERRA, eu sou da doTERRA, a gente é família, né? Todo mundo aqui é família doTERRA. Então a gente aprende um com o outro e dessa maneira a gente dá esse suporte um para o outro. Então, voltando um pouquinho naquele corpo, para finalizar, quero que você entenda também que esse corpo ele se regenera a cada 7, 10 anos. Esse corpo é perdoador, tá? Na medicina chinesa acredita-se que se você tem uma questão que você já tenha mais de 10 anos, ou 10 anos, para cada 10 anos, você consegue cuidar dela em um ano. Então, para cada 10 anos, você precisa de um ano de foco para você cuidar dessa questão e não tê-la mais. Tá? Então, a pele, ela se regenera a cada 2 a 4 semanas, porque ela é um órgão protetor, né? Então, ela é muito mais usada, utilizada. Cabelo, para homem, 3 anos, mulher, 6 anos. Fígado, de 150 a 500 dias. O estômago se regenera em 5 dias, porque também é muito utilizado. A córnea, 1 dia. Pulmões, acredite ou não, o seu pulmão tem 6 semanas. E as papilas gustativas, que é o nosso paladar, 10 dias. E o nosso coração, 20 anos. Então, quero que você pense sobre as escolhas que a gente fez, que eu fiz há 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, é o que eu vivo hoje. Né? Isso em vida em geral, mas no corpo também, na nossa saúde, na minha saúde. Então, eu sei que o que eu coloquei no meu corpo durante esses 10 anos é o que fez esse corpo hoje. E quais vão ser as escolhas que você vai fazer para esse corpo de hoje? Como é que você vai estar daqui 10, 20 anos? Qual coração que você quer ter daqui 20 anos? Então, pense sobre isso. Essas escolhas que a gente faz hoje, elas são suas, mas essas escolhas também fazem você, né? Você faz essas escolhas de acordo com o que é importante para você. Então, eu acredito que saúde é importante para todo mundo. É o melhor investimento que a gente faz na nossa saúde, para a gente poder desfrutar dessa vida que é maravilhosa, muito melhor, por mais tempo, mais jovem, mais feliz, com mais disposição. Espero que você tenha aprendido alguma coisa legal. Obrigada por estarem aqui. Muita gratidão por poder compartilhar um pouquinho desse nosso mundo. Até mais.